Agora o senhor é que vai fazer a pergunta e o tema é sobre desenvolvimento estadual. E quem responde é Saulo Arcângelo. Saulo, eu entendo que o desenvolvimento é fruto do nosso crescimento econômico com a justiça social que o nosso povo tanto anseia. Temos realmente grandes desafios pela frente para enfrentarmos um Maranhão mais justo, que possa traduzir uma melhor qualidade de vida para o nosso cidadão. Eu entendo que sem o crescimento da nossa economia, jamais teremos uma justiça social digna para todos os maranhenses. Como é que você, Saulo, imagina que nós possamos fazer o nosso Estado crescer para que ele possa ser realmente motivo de orgulho para todos os maranhenses dentro do nosso país? Tá bom. Agora o senhor tem 2 minutos para sua resposta, candidato Saulo Arcângelo. Por favor. Bem, nós temos um Estado, né? Um Estado que tem todo o potencial de crescimento. Né? Nós temos terras abundantes, rios, lagos, mar, e um povo trabalhador e um povo, infelizmente, que tem sofrido na mão há 50 anos do grupo político da qual faz parte o senhor Edinho Lobão. Né? Porque o desenvolvimento do Maranhão é para os ricos, os trabalhadores do nosso Estado que geram a riqueza, né, permanecem numa pobreza extrema. Né? Temos um Estado do Maranhão onde quase 1 milhão de pessoas são pobres ou estão na extrema pobreza. Isso é reflexo desse modelo de desenvolvimento dessa oligarquia Sarney durante esses 50 anos que tentaram trazer investimentos. Os investimentos que vieram para o Estado do Maranhão são investimentos para retirar recursos do nosso Estado, para explorar os trabalhadores do nosso Estado, e a gente defende um outro modelo de desenvolvimento, onde a riqueza que é produzida pelos trabalhadores maranhenses não seja expropriada, principalmente pelo seu grupo político, que há 50 anos explora os trabalhadores do Maranhão. O Maranhão tem os piores índices de trabalho infantil. Mais de 1.500.000 maranhenses tiveram que sair desse estado, expulsos porque não tinham condições dignas de sobrevivência, deixaram suas famílias e foram para os outros estados para poder buscar trabalho e renda. Então, precisamos de um modelo de desenvolvimento que desenvolva as várias culturas do estado do Maranhão, desenvolva a pesca, porque os 50 anos desse governo, a pesca foi regredir. As indústrias de transformações não existem nesse estado. Só existe... O seu tempo está esgotado, candidato. O senhor tem direito à réplica, 1 minuto, por favor. Saulo, eu acho que você está ligeiramente equivocado. Não prestou atenção nessa nossa cruzada política em busca de um Maranhão melhor. Se você tivesse estudado um pouco mais o assunto, teria visto que da oligarquia de 50 anos, nós temos grande parte dela apoiando um outro candidato. Esse é o discurso fácil, o discurso da agressão e, inclusive, desnecessário. Eu quero dizer a você o seguinte, Saulo. Eu não tenho participação efetiva no governo que me apoia, no governo Sarney. Nunca tive. Tive participação muito efetiva no governo Lobão, onde fizemos uma grande revolução no estado do Maranhão. Mas eu não escondo meus apoios. Tenho orgulho de tudo que foi feito de positivo ao longo desse tempo de governo Rosiana Sarney. Nós vamos melhorar, fazer um governo diferente, fazer um governo feito por um empresário dentro da política. É assim que nós vamos mudar o Maranhão. O seu tempo está esgotado. O senhor tem direito a ter 1 minuto, por favor, Saulo. Edinho Lobão agora quer se desvincular do grupo Sarney. Muito estranho. Né? E aqui eu reafirmo. Né? Você faz parte de um grupo, inclusive esteve no último estelionato eleitoral desse grupo, que foi a promessa da refinaria, onde seu pai, o Lula e vários outros tiraram foto e a refinaria não veio e a população está esperando até agora os empregos que foram prometidos por seu grupo. Né? Então não adianta aqui agora dizer que não faz parte desse grupo. Você faz parte desse grupo que há 50 anos, reafirmo, explora os trabalhadores do Maranhão e a gente não pode transformar o Maranhão num negócio. Né? O Maranhão não é uma empresa. Né? O Maranhão precisa se desenvolver, é um estado rico, mas um estado onde os trabalhadores
permanece sem condições básicas de saúde, sem condições básicas de educação, sem emprego, com menor nível de formalidade em todo o país. Então, reafirmo, o seu grupo político é responsável por essa situação. O senhor tem que estar esgotado, candidato. Agora é o senhor que faz a pergunta e o tema é... O senhor vai perguntar para o candidato Pedrosa para fechar o círculo. O tema, candidato, é segurança. Por favor, o senhor tem 1 minuto. Candidato Pedrosa, o tema segurança é um tema bastante complexo, né? Porque não é apenas o caso de polícia como é colocado pelos governos, né? Projetos de secretários, né, que passaram aí por todos esses governos, né, que utilizam inclusive a segurança para pegar recursos públicos, né? Porque nosso modelo de segurança é um modelo de privatização, de terceirização, né? Inclusive o Ministério Público do Trabalho está propondo uma ação cobrando 150 milhões desse Estado por falta de condições dignas do sistema penitenciário do Estado do Maranhão. E para a gente resolver o problema de segurança, devemos investir no trabalho e renda dos trabalhadores. Eu pergunto ao candidato Pedrosa qual é o seu modelo de segurança, se é esse modelo privatista que terceiriza, esse modelo que acaba Tempo esgotado. Mais dificuldade. Dá para o senhor responder? Eu cortando a pergunta? Dá. Você tem 2 minutos para fazê-lo. Obrigado, Saulo. A questão da segurança pública, ela está imediatamente vinculada à concepção de desenvolvimento. Nós prendemos muita gente pobre. São especialmente os negros, os jovens das periferias, que são envolvidos e são clientela do sistema de justiça criminal. Nossos presídios estão superlotados. Nós temos um efetivo de polícia militar mais baixo das unidades federadas. Nós temos também um efetivo da polícia civil dos mais baixos. Nós temos uma questão emblemática em relação à independência da polícia técnica, da investigação criminal, e nós precisamos fazer com que haja um enfoque diferente na concepção de segurança pública. Primeiro, abrir a segurança pública para o controle e a participação social. Segundo, investir em policiamento de proximidade, em polícia comunitária. Fazer com que a segurança pública ela seja articulada com um projeto de educação integral e não apenas educação de tempo integral. Fazer com que os projetos pedagógicos das escolas transversalizem a questão da segurança pública com a questão da saúde, fazer com que a questão do desenvolvimento possa tirar a maior parte da população do estado do Maranhão que está hoje nos presídios para uma retomada de projetos de ascensão social e de abertura de oportunidades. Essa é uma concepção de segurança que nós estamos tentando debater há muito tempo no estado do Maranhão, e essa concepção de segurança ela toca em questões mais profundas, como é a concentração de poder, a falta de transparência e o proselitismo político com a verba de segurança pública, investindo num policiamento mal qualificado, que não consegue diminuir as taxas de homicídios do nosso estado. São Luís é uma das poucas capitais que não conseguiram debelar as taxas de homicídio, elas são crescentes e as organizações criminosas hoje estão instaladas nas periferias. Nós precisamos acabar com isso com uma nova concepção de segurança pública. O senhor tem 1 minuto, candidato Saulo, para fazer a sua réplica, por favor. Eu concordo com o Pedrosa, esse modelo de segurança, que não é um modelo de segurança de Estado, é um modelo de segurança do governo de plantão, né? Inclusive tivemos vários secretários de segurança, né, como o Raimundo Cutrim, que hoje faz parte é aliado do Flávio Dino, como o Aloysio Mendes, que é o aliado do Lobão Filho. E os 2 modelos foram o mesmo, né? Modelos de privatização, né, onde a segurança foi mercantilizada, né? Nós tivemos um grande número de homicídios, né? Dos 13 mil homicídios nos últimos 10 anos, 85% foram de negros, né? Então a gente tem uma criminalização dos movimentos, uma criminalização da pobreza. As periferias das nossas cidades, infelizmente, é o único o Estado, a presença do Estado, infelizmente, às vezes é a polícia, e é uma polícia repressora, não é uma polícia preventiva. Por isso que nós defendemos uma segurança pública. Tempo esgotado, candidato. O senhor tem direito à tréplica, 1 minuto, por favor. Obrigado. Concordar com a noção de que é preciso ter um sistema de segurança pública mais aberto à participação social, é preciso fortalecer os conselhos comunitários,
dotar de autonomia esses espaços de deliberação para que eles possam deliberar sobre os princípios, sobre as diretrizes de segurança pública transversalizadas com os projetos de educação integral, a partir não do proselitismo e do clientelismo, que é uma praga no nosso Estado, fazer com que esses espaços deliberativos realmente reflitam a participação da comunidade e seus problemas no sentido de forjar um novo planejamento para a segurança pública, fazer concurso no sistema de segurança pública, erguer o Estado a um patamar da média nacional e principalmente investir numa nova concepção de policiamento que não é a polícia repressiva. Professor Josivaldo, agora o senhor que vai responder a pergunta formulada pela entidade CRM. E quem vai comentar é o Saulo Arcângelo, o candidato Saulo Arcângelo. Por favor, VT. Qual a sua proposta para acabar com a superlotação nos hospitais do estado do Maranhão, o que prejudica o paciente e o médico e os demais profissionais de saúde também? Bom, por favor, a resposta. Em primeiro lugar, dizer que a saúde está mercantilizada, né? Nós temos um sistema único de saúde, né, e que atende mais de 50 milhões de habitantes, aqui no Maranhão, né, em torno de 600 milhões de habitantes, um sistema único que está sucateado, flagelado, e você conhece muito bem, né? Você que é do Conselho Regional de Medicina sabe das dificuldades que tem, né, para você, dona de casa, você trabalhador, você que dorme na fila para marcar consulta, você que não tem um médico na hora que chega no laboratório ou no consultório, né? Você que está aí, né, com um remédio para comprar e a farmácia básica não tem remédio, tá? Você sabe disso, tá? Nós queremos implantar nesse Maranhão uma saúde preventiva, onde o trabalhador, né, a população possa ser atendida em casa, né, com uma farmácia básica simples, né, com incentivo a laboratórios medicinais, sem esquecer, né, dos projetos do governo que está aí, do governo federal, né, e dos outros financiamentos que nós temos. A saúde, antes de tudo, era precisa deixar de ser mercantilizada, deixar de ser mercadoria, né, porque está toda privatizada, né. 50% da saúde complementar é paga, e quem paga é você, quem paga é nós com nossos impostos, e o governo federal tem que rever esse sistema único de saúde que diz que privilegia o trabalhador. Candidato Saulo, o senhor que faz o comentário, 1 minuto. 2005 a 2012, nós perdemos 1/5 dos leitos hospitalares no estado do Maranhão. Foram 1.200 leitos de internação que foram embora, porque não teve política, né, da oligarquia. A oligarquia, durante todos esses 50 anos, não criou hospitais de média e de alta complexidade. Faz mais de 20 anos que não tem concurso para médicos no estado do Maranhão e funciona dessa forma. Terceiriza, né, privatiza, faz hospital sem médico, sem profissionais de saúde por concurso público. Por isso que nós defendemos o concurso público para todas as áreas de saúde nesse estado, investimento de mais de 6% do PIB para a saúde do estado do Maranhão, porque é uma saúde que precisa ser cuidada. Nós temos os maiores índices de mortalidade infantil, de mortalidade materna e a questão do saneamento básico, porque cada R$1 que você gasta com saneamento básico é menos 4... Candidato. Professor Josivaldo, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. É importante que você, trabalhador, você, professor, né, dona de casa, juventude, observe bem. A saúde que nós temos aí não é a saúde que você merece, né? Existe um artigo na Constituição brasileira de direitos sociais e a saúde está lá. É um direito que lhe assiste. Mas os estados, né, a União, né, as estruturas hoje que estão todas na mão do poder econômico, né, do capital. E esse capital, ele não está preocupado com você, ele está preocupado em ganhar cada dia mais dinheiro. Portanto, busque bem atenção, né, naqueles projetos, naquelas propostas do governo, leia as propostas do governo, dos outros candidatos, e vejam quem está pensando em você, em solucionar o problema da saúde. Professor Josivaldo, agora o senhor que vai responder a pergunta formulada pela entidade
se arrime. E quem vai comentar a sua é o Saulo Arcângelo, o candidato Saulo Arcângelo. Por favor, VT. Qual a sua proposta para acabar com a superlotação nos hospitais do estado do Maranhão, o que prejudica o paciente e o médico e os demais profissionais de saúde também? Bom, por favor, a resposta. Em primeiro lugar, dizer que a saúde está mercantilizada, né? Nós temos um sistema único de saúde, né, e que atende mais de 50 milhões de habitantes, aqui no Maranhão, né, em torno de 600 milhões de habitantes, um sistema único que está sucateado, flagelado, e você conhece muito bem, né? Você que é do Conselho Regional de Medicina sabe das dificuldades que tem, né, para você, dona de casa, você trabalhador, você que dorme na fila para marcar consulta, você que não tem um médico na hora que chega no laboratório ou no consultório, né? Você que está aí, né, com um remédio para comprar e a farmácia básica não tem remédio, tá? Você sabe disso, tá? Nós queremos implantar nesse Maranhão uma saúde preventiva, onde o trabalhador, né, a população possa ser atendida em casa, né, com uma farmácia básica simples, né, com incentivo a laboratórios medicinais, sem esquecer, né, dos projetos do governo que está aí, do governo federal, né, e dos outros financiamentos que nós temos. A saúde, antes de tudo, era precisa deixar de ser mercantilizada, deixar de ser mercadoria, né, porque está toda privatizada, né. 50% da saúde complementar é paga, e quem paga é você, quem paga é nós com nossos impostos, e o governo federal tem que rever esse sistema único de saúde que diz que privilegia o trabalhador. Candidato Saulo, o senhor que faz o comentário, 1 minuto. 2005 a 2012, nós perdemos 1/5 dos leitos hospitalares no estado do Maranhão. Foram 1.200 leitos de internação que foram embora, né, porque não teve política, né, da oligarquia. A oligarquia, durante todos esses 50 anos, não criou hospitais de média e de alta complexidade. Faz mais de 20 anos que não tem concurso para médicos no estado do Maranhão e funciona dessa forma. Terceiriza, né, privatiza, faz hospital sem médico, sem profissionais de saúde por concurso público. Por isso que nós defendemos o concurso público para todas as áreas de saúde nesse estado. Investimento de mais de 6% do PIB para a saúde do estado do Maranhão, porque é uma saúde que precisa ser cuidada. Nós temos os maiores índices de mortalidade infantil, de mortalidade materna e a questão do saneamento básico, porque cada R$1 que você gasta com saneamento básico é menos 4 candidato. Professor Josivaldo, o senhor tem 1 minuto, a sua réplica. É importante que você, trabalhador, você, professor, né, dona de casa, juventude, observe bem. A saúde que nós temos aí não é a saúde que você merece, né? Existe um artigo na Constituição brasileira de direitos sociais e a saúde está lá. É um direito que lhe assiste. Mas os estados, né, a União, né, as estruturas hoje que estão todas na mão do poder econômico, né, do capital. E esse capital, ele não está preocupado com você, ele está preocupado em ganhar cada dia mais dinheiro. Portanto, busque bem atenção, né, naqueles projetos, naquelas propostas do governo, leia as propostas do governo, dos outros candidatos, e vejam quem está pensando em você, em solucionar o problema da saúde no Maranhão. Muito bem, agora já é o candidato Saulo Arcângelo vai comentar vai responder a próxima pergunta, e o candidato Pedrosa fará o comentário e a pergunta da OAB. Por favor, solta o VT. Eu queria saber dos candidatos qual é a política que cada um deles vai apresentar com relação ao sistema penitenciário maranhense, que está em verdadeiro colapso. Candidato Saulo, por favor. Bem, nós temos no estado do Maranhão um aumento, né, se a gente for comparar de 2000 até 2012, de mais de 400% de homicídios no estado do Maranhão. Nesse período, inclusive, o orçamento da segurança, né, quase que dobrou, né, mas, infelizmente, o número de homicídios passou de 122%. Né,
E os presídios hoje são terceirizados, né? As várias empresas hoje que o sistema foi privatizado, né? Isso aumenta, né, com certeza, os crimes que acontecem dentro de Pedrinhas. Inclusive, a inspeção feita pelo Ministério Público detectou irregularidades em todos os níveis no sistema penitenciário de Pedrinhas, né? Como a questão da própria saúde dos internos, a saúde dos profissionais, a falta de pagamento de insalubridade, porque as empresas que estão ganhando muito dinheiro, né, nesse estado do Maranhão são as empresas terceirizadas ligadas a grupos políticos da oligarquia. Então a gente precisa descentralizar o sistema prisional, precisamos garantir que os concursados trabalhem no sistema penitenciário para evitar, inclusive, mais mortes do que como as que aconteceram no último período. Para isso, a gente precisa de políticas públicas de renda, de trabalho e também precisamos valorizar o trabalhador da segurança pública no nosso estado e garantir os direitos humanos de todos para garantir que no sistema prisional nós consigamos reverter essa situação tão triste que vive o estado do Maranhão e em relação também à questão da violência no nosso estado. Por isso que a gente tem que ter políticas públicas para geração de renda e fortalecer os conselhos comunitários de segurança e investir numa segurança preventiva. Candidato, o seu tempo está esgotado. Candidato Pedrosa, o senhor comenta a resposta, tem 1 minuto para fazê-lo. Obrigado. A resposta de Saulo também é interessante, porque se nós não tocarmos na questão do desenvolvimento, e aqui é uma incógnita, porque o que é verbalizado não reflete o que é praticado nos diversos grupos políticos conservadores do nosso estado. Não há perspectiva nenhuma de se tocar na questão do desenvolvimento e fazer com que esse desenvolvimento chegue às grandes maiorias excluídas. São elas que estão sendo confinadas nos presídios, são elas que são, de uma forma ou de outra, criminalizadas com maior preferência. Para poder combater a questão das facções criminosas dentro do presídio, é preciso rever a questão da segurança pública do nosso estado. O método tem que ser outro, a concepção tem que ser outra. Se nós não tocarmos nisso e articularmos também com um programa mais amplo, que se reflete inclusive nas opções do governo Dilma, no sentido de fortalecer a concepção repressiva do sistema criminal, de prender muito mais gente, de investir em grandes presídios... Tempo esgotado, candidato. Candidato Saulo, por favor, você tem 1 minuto para fazer suas considerações sobre o comentário dele. Eu concordo com o Pedrosa, tem que mudar essa concepção de segurança, né? Por isso que a gente precisa valorizar os trabalhadores da segurança, né? Porque não adianta só aumentar o efetivo, né? Aumentar o efetivo da polícia. A gente precisa investir realmente em políticas que evitem, né, os crimes, que evitem as mortes no estado do Maranhão. E para isso a gente precisa gerar trabalho e renda para a nossa população. Como vamos gerar trabalho e renda? Fazendo uma verdadeira reforma agrária no nosso estado, né, para gerar, inclusive, segurança alimentar à nossa população. 90% dos alimentos que a população do Maranhão consome vem de fora do nosso estado. Por quê? Porque é o modelo do agronegócio. 33% da área plantada do estado do Maranhão está com a soja. E agora é plantação de eucalipto para garantir a fábrica da Suzano, né, na região sul, que a 10% por ano vai crescendo. Daqui a pouco a gente vai ter somente soja, a área plantada do estado do Maranhão está com a soja. E agora é plantação de eucalipto para garantir a fábrica da Suzano, né, na região sul, que a 10% por ano vai crescendo. Daqui a pouco a gente vai ter somente soja e plantação de eucalipto. Bem, o senhor agora é quem vai fazer a pergunta e quem vai responder é... Candidato Saulo Arcângelo. Por favor. Eu queria perguntar para o Saulo a respeito da questão da educação, que tem sido muito maltratada no nosso estado e que já houve várias promessas durante as campanhas passadas da eleição direta para diretor de escola. Já houve muitas promessas a respeito da reestruturação dos colégios, e me parece que nós estamos tendo uma dificuldade importante aqui no estado do Maranhão, que chama muita atenção, que é a greve dos professores municipais, que embora seja problema municipal, mas que reflete uma concepção de educação presente
nos 2 projetos políticos que estão aqui debatendo conosco. Eu queria saber do Saulo, dentro do nosso campo político, qual é a concepção de educação que nós podemos defender. Candidato Saulo, o senhor tem 2 minutos para responder, por favor. Bem, Pedrosa, em relação à eleição de diretores de escola, nós defendemos que a eleição ocorra em toda a comunidade universitária, a comunidade das escolas, participe, professor, aluno, pais, né, porque aí sim vamos ter uma democracia nas escolas. Em relação às greves, né, que estão ocorrendo, são várias greves que estão ocorrendo no país, né, em relação à questão da falta de uma política séria da educação, falta de condições dignas de trabalho para o professor lecionar e para o aluno recepcionar a aula do professor. Né. Aqui em São Luís, né, no governo Edivaldo Holanda, já temos mais de 90 dias de greve. Vamos chegando a 90 dias de greve, que foi o candidato avalizado, né, pelo Flávio Dino. E ele está tratando com autoritarismo, né, dando apenas 3% de reajuste para uma categoria e vem recurso próprio para pagar os professores. Se a gente for olhar as escolas de São Luís, né, as escolas, os alunos não têm direito a acesso nem ao banheiro, né. Quando chove, os professores e os alunos pegam chuva, quando fazem sol tem que sair de um espaço porque estão pegando sol. Então, esse é o modelo, né, tratado, inclusive, na gestão do Edivaldo Holanda Filho. Né, como também em Imperatriz, na gestão do Madeira, que há 2 meses atrás era aliado do grupo do Lobão Filho, agora é aliado do Flávio Dino. Então, não aceitamos esse modelo de gestão. Precisamos investir 10% do PIB para a educação pública, não como foi aprovado o PNE do governo Dilma, que era para a educação de forma geral. Para quê? Para enriquecer as escolas e universidades privadas. Precisamos valorizar o professor, garantir 1/3 de hora atividade, né? Garantir escolas dignas, porque não podemos funcionar em galpões. Tempo esgotado, candidato. O senhor tem 1 minuto para sua réplica. Eu quero concordar com o Saulo no sentido de que hoje em dia é difícil, dentro desse debate eleitoral, nós discutirmos seriamente a questão da educação. A educação, ela é tratada de forma demagógica. Na época do palanque, todo mundo faz muita promessa bonita, mas na hora da gestão, os professores estão lá acorrentados dentro do prédio da prefeitura, porque não há qualquer processo de diálogo construtivo para resolver o problema, nem com a ajuda do Ministério Público. Nós achamos que falar de educação no Maranhão é você falar também de desenvolvimento. Se nós não trabalharmos a educação integral articulado com um projeto de desenvolvimento que inclua as grandes maiorias a partir de uma visão de soberania alimentar, de reforma agrária, de titulação de quilombos, demarcação de terras indígenas, dificilmente nós vamos romper com esse modelo de desenvolvimento excludente. Bem, o senhor tem 1 minuto para fazer a sua tréplica, por favor. Então eu tenho acordo, né? Então o modelo de educação que é proposto, inclusive aí pelo partido do candidato Flávio Dino, é um modelo muito parecido com o modelo de educação vivido nesses 50 anos, né, da oligarquia, que nos coloca com o maior nível de analfabetismo. O governo Rosiana Sarney vai sair desse governo com maior nível de analfabetismo do que quando entrou em 2009. Né? Então, a gente precisa garantir concurso público, não só para professor, para os técnicos, para os operacionais, porque o modelo da Prefeitura de São Luís e o modelo do Estado é de terceirização dos serviços da educação. E a gente precisa fazer um concurso público para todas as áreas e garantir condições dignas, porque é muito ruim para uma família ter o seu filho assistindo aula em balcão, né? Que mais de 2.000 escolas aqui do estado do Maranhão funcionam sobre balcão, né? E sobre vários outros locais que não tem. Seu tempo está esgotado, candidato, por favor. Agora o senhor é que fará a pergunta para o candidato Flávio Dino. Por favor, fique à vontade. Candidato Flávio Dino, eu vou continuar com o tema educação, porque eu quero ouvir, inclusive, sua resposta em relação a como você vai tratar, né, os trabalhadores da educação no seu governo,
já que o seu partido, né, tem a Secretaria de Educação do município de São Luís, né, e trata com autoritarismo, trata com desrespeito, né, os professores, da mesma forma que seu aliado Madeira, lá em Imperatriz. A sua gestão vai ser diferente da prefeitura do Edivaldo Holanda Filho e do Sebastião Madeira? Bom, senhor, você tem 2 minutos para responder. Bom, em primeiro lugar, acho injusto trazer o debate aqui do prefeito Edivaldo, que não está aqui para se defender e nem está em julgamento. O prefeito Edivaldo começou essa gestão há 1 ano e nós estamos tratando do governo do Estado. Mas, de todo modo, quero dizer que você falou de 1/3 de hora atividade. Quem implantou 1/3 de hora atividade foi uma lei que eu fui relator e quem implantou foi a Secretaria Municipal de Educação do atual governo. Nós reformamos, nesse período, da administração municipal, 60 escolas. Nós contratamos 650 professores, 50 ônibus novos. São realizações concretas que estão em andamento. E acho que até o fim do mandato vai ser possível julgar tudo isso. Julgar com os pés na realidade. O candidato Lobão Filho está muito preocupado com China, Cuba, não sei aonde, Piauí. Eu estou preocupado com o Maranhão, eu sou candidato a governador do Maranhão. Acho que esse debate sobre China, Cuba, cabe aos chineses e aos cubanos. Nós temos que discutir os problemas do Maranhão. Sobre essa situação, por exemplo, do Tabuleiro São Bernardo, que eu conheço tão bem, fui lá, inclusive, convido até o senhor a conhecer, é um projeto que merece o apoio e que não existe. O senhor sabe por quê? Porque roubaram o dinheiro. Roubaram o dinheiro há uns 20, 30 anos atrás, e quem roubou não foi ninguém do PCdoB, não, posso afirmar ao senhor. E por isso que os 11 mil hectares estão hoje produzindo apenas banana em 50 hectares, 170 hectares apenas produzem, e eu lamento muito tudo isso, e por isso é importante retomar esses projetos com o governo do Estado à frente. Em relação à questão dos trabalhadores da educação, Saulo, você me conhece, você sabe que a minha formação é de advogado de sindicatos, e eu próprio sou um trabalhador da educação. Eu sou professor há 20 anos. Por isso, acho que a administração, qualquer que seja ela, deve dialogar, respeitar o direito dos trabalhadores fazerem greve, eles apresentam as suas reivindicações, a administração dialoga e concede aquilo que acha que é possível conceder. Esse é o modelo correto. Tudo bem, candidato. Candidato Saulo, o senhor tem 1 minuto para fazer as suas considerações. O candidato Flávio Dino foge desse debate. No dia de hoje, o secretário de Educação do seu partido fugiu da reunião do Ministério Público. Então não é verdade que o seu partido trata a educação dessa forma. E foram várias tentativas de negociação que não teve fruto e os professores tiveram que se acorrentar. Estão lá há mais de 6 dias acorrentados, lutando pela educação do nosso Estado, e você está defendendo o modelo, defendendo o que o prefeito Edivaldo Holanda faz. Infelizmente, pode ser esse modelo que vai ser para o governo do Estado do Maranhão. Por isso que a gente precisa aqui colocar que a gente tem solidariedade aos professores, queremos que a educação avance nesse Estado, que tenhamos escolas dignas, que os alunos possam assistir uma boa aula, porque a gente sabe que esse momento de greve prejudica também os alunos, mas os alunos estão compreendendo, os pais estão aflitos, mas estão compreendendo porque querem uma educação de qualidade. Candidato Flávio, o senhor tem 1 minuto para fazer sua tréplica. Na verdade, eu não fugi, Saulo, você sabe disso, porque eu não fujo de nenhuma questão. E o que eu defendo é isso, o diálogo, defendo o caminho do entendimento. E isso que vem sendo feito desde o começo da gestão. Ano passado, você sabe, os professores receberam 9,5% de aumento, acima da inflação. Esse ano foi dado 3%, infelizmente abaixo da inflação, porque a prefeitura está sendo duramente perseguida, exatamente para me atingir nesse período eleitoral. Ainda assim, há uma negociação em curso, há muitas reuniões com o sindicato e esse é o caminho correto. Você, às vezes, não consegue atender todas as reivindicações que são colocadas, você sabe disso, porque há o orçamento, a necessidade de cumprir a lei. E acredito que o prefeito Edivaldo, assim como o secretário-geral, são muito empenhados nesse diálogo, a fim de que a greve possa cessar. A greve é um direito. Apenas os ditadores e os fascistas acham que a greve é um problema. Acho que a greve é o direito dos trabalhadores, os trabalhadores estão reivindicando e a administração atende aquilo que pode atender. Bem, agora o candidato Saulo é o que vai fazer as considerações finais. Saulo Arcângelo. Por favor. Gostaria de agradecer à TV Guará pelo espaço,
esperamos que as outras emissoras, como Difusora e Mirante, nos convidem para o debate. Respeito a decisão do direito de resposta ao candidato Edinho Lobão, mas reafirmo, foi estelionato do Grupo Sarney em relação à refinaria. E também quero colocar que eu tenho apenas um candidato a presidente, não candidatos que têm 2 ou 3 candidatos a presidente. Nosso candidato a presidente é o companheiro Zé Maria de Almeida, metalúrgico, da luta, e temos o orgulho também de ter nossa vice-candidata a vice-presidente, a companheira Cláudia Durans, mulher, negra, socialista e de luta no nosso estado. Não vou aqui chamar ninguém da oligarquia, como fez Edinho Lobão e o Flávio Dino, né? Porque não posso chamar ninguém desse grupo que é responsável por 50 anos de massacre do nosso povo, de 50 anos de exploração dos trabalhadores do nosso povo. Então eu chamo aqui os trabalhadores do serviço público que precisam de um hospital de qualidade. Eu chamo os companheiros quilombolas, indígenas, trabalhadores do campo que estão aí ameaçados, são mortos, inclusive por esse grupo que está há 50 anos no poder, que expulsa os trabalhadores do campo, que não garante vida digna para nosso povo. Então, a nossa candidatura é uma candidatura que vai fazer um investimento na saúde pública do nosso estado, que é uma saúde que é um caos, e vamos também investir na educação básica e na educação através da UEMA, que nesses últimos anos foi tão maltratada pelos seus reitores, que hoje viraram deputados, e também pelo governo do Grupo Sarney. Também defendemos aqui geração de trabalho e renda. Precisamos, no campo, fazer uma reforma agrária, defender a agricultura familiar, né, porque a gente precisa de segurança alimentar para o povo do Maranhão. Precisamos garantir cadeias produtivas, indústria de transformação para que os trabalhadores do nosso estado não precisem ir para o Pará, não precisem ir para a cana, lá em São Paulo, não precisem ir para o trabalho escravo, porque ano passado 30% dos resgatados do trabalho escravo eram maranhenses, porque mostra que os trabalhadores aqui do nosso estado não têm geração de renda, não têm geração de trabalho e não têm acesso à saúde, à sua família, não têm acesso à educação, e a gente precisa mudar, mas é para mudar de vez, né? Tem que votar PSTU 16, porque mudança, mantendo esse grupo político, mantendo essa estrutura oligárquica e mantendo esse desenvolvimento econômico, o Maranhão vai continuar no abismo. Não como fala o candidato para frente Maranhão, e tem que tomar cuidado para não cair no abismo. Eu lamento profundamente que o senhor tenha repetido a expressão que gerou o pedido de resposta de estelionato eleitoral e que a resposta não será dada porque ele já respondeu isso anteriormente. Me parece desnecessário repetir. Dizer outra menção no final, dizendo que e ok, muito bem. E assim, a TV Guará chega ao final do seu debate. Consideramos que nós ajudamos a construir o Maranhão e a fortalecer a democracia. Muito obrigado e boa noite.